sobrenatural. Você vai colocar lá, ela é uma escola, já tem 7 anos, vai para 8 anos esse ano, a escola de Elias, e nós estamos super animados com esse ano, tem sentido assim, uma expectativa muito grande para esse ano, principalmente é um tempo em que Deus vai estar trazendo a revelação das Escrituras para a gente. O tema é super palpitante, super interessante, porque eu senti uma necessidade, nós tínhamos uma necessidade enorme de dar um conteúdo, pode acreditar, teológico também na escola. Aí não ficar só aquela coisa, a gente confunde assim, ativação profética apostólica, pensa que é oba-oba, não é. Então, eu digo logo assim de princípio, é necessário para a gente avançar nessa escola sobre a missão profética e apostólica, né? Debaixo dela, nos equipando, o ensino com conteúdo forte, e eu de novo compartilhei com ele, meu mentor aí, a gente começa as coisas boas com ele, vamos mais de novo, e esse tema que nós vamos dar na aula inaugural, ele vai permear toda a escola ao longo desse ano, em algumas matérias, algumas coisas, mas a sã doutrina bíblica e a humanidade dos dias de hoje. E um tema 2 também, que eu acrescentei também, vai ser a humanidade, a sã doutrina bíblica e as doutrinas dos últimos dias, os ensinos falsos, tudo. Então, hoje você vai já recebendo essa aula inaugural, um up, uma boa aula para você começar a pensar, mergulhar nas Escrituras. A gente quer uma igreja poderosa, mas uma igreja embasada nas Escrituras é muito importante para os dias de hoje. Então, eu hoje, sem mais, a minha frase fica sem mais delongas, venho apresentar vocês Edson Tinoco, apóstolo Edson Tinoco, eu queria chamá-lo aqui, ele pode apresentar a esposa, a presença, sabe? Então, um grande amigo, um cara assim que você fica ouvindo ele até Jesus voltar e você não cansa. E hoje ele vai dar essa aula hoje, a sã doutrina bíblica e a humanidade desses últimos tempos, e também a sã doutrina bíblica e os ensinos desse tempo, os falsos ensinos. E hoje é a marca principal dos tempos de hoje que a gente está vivendo, De novo, God bless you. Nice to meet you. Essa aula vai ser gravada, você pode vê-la de novo. Feliz pela galera jovem, Mateus. Boa noite, igreja. Prazer estar aqui novamente com vocês. Bom estar aqui. E vamos tentar falar de um assunto tão importante e também tão difícil, vamos dizer assim. A gente vai caminhando, vai chegar aí o momento de parar, alguém vai no sinalzinho aí, tá bom? Controlando aqui. Enfim, está dando uma ajeitada aí para poder transmitir aqui o slide. Enquanto isso, a gente vai começando. Então, nós estamos falando, na verdade, de sã doutrina. E quando nós falamos de sã doutrina, nós estamos falando de algo que procede de Deus. A sã doutrina também é conhecida como a doutrina de Cristo. Por ser a doutrina de Cristo, é claro, que é a doutrina de Deus. Se essa doutrina é a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, o aspecto tanto do Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade, então nós precisamos pensar e entender que a sã doutrina ela não nasce com a igreja, ela é antes da igreja, ok? Estou falando de Deus. Então, se na verdade a sã doutrina é a doutrina de Deus, se a sã doutrina é a doutrina de Cristo, se a sã doutrina é a doutrina do Espírito Santo, então a sã doutrina é eterna. Se
Se é a doutrina de Deus, ela é eterna. Ou seja, Deus já tem a sua doutrina. E se Deus já tem a sua doutrina, por ser Deus eterno, essa doutrina então é eterna. E já que ela é a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, ela é o fundamento da igreja. Ou seja, para nós não confundirmos as coisas, né? Nós temos lá em Mateus 16, ali a partir do verso 16, que Jesus disse que ele edificaria a igreja dele, ele edificou a igreja. Né? Agora, ele edificou a igreja sobre quem? Sobre ele. Ou seja, vamos lá, não é isso? Ele é aquele que edificou a igreja sobre ele mesmo, a pedra, vamos dizer. Né? Mas se a doutrina da igreja é a doutrina de Cristo, então eu posso dizer que a igreja está fundamentada na doutrina de Cristo, porque não há diferença entre Cristo e a doutrina dele. Ou seja, a igreja, por ser, na verdade, fundamentada em Cristo, por ser erguida em Cristo, edificada em Cristo, ela tem uma doutrina que é a doutrina de Cristo, e ela não pode se afastar dessa doutrina. Porque se ela se afasta dessa doutrina, ela se afasta do próprio Cristo. Então, eu estou falando da igreja, é um assunto muito teológico. Nós entendemos o que eu estou falando, não é isso? A igreja tem uma doutrina que, enquanto ela não tiver essa doutrina, que é a doutrina de Cristo, ela está com Cristo e Cristo está com ela. Agora, se ela se afasta dessa doutrina, ela já não está mais com Cristo, e nem Cristo com essa igreja. Então, esse é um assunto muito sério para nós. É isso? E nós precisamos pensar nisso. Então, já nessa introdução aqui, que é bastante teológica, vamos dizer assim, né? Alguma pergunta? Entenderam isso? Porque isso é fundamental para que a gente continue. Ou seja, há uma doutrina que é uma doutrina específica da igreja, que a igreja não pode se afastar dela, que não deve se afastar dela, porque se afastar dessa doutrina se afasta de Cristo, porque biblicamente nós lemos o texto de João, por exemplo, diz que essa é a doutrina de Cristo. Então, Cristo, como cabeça da igreja, ele quer que a igreja caminhe de acordo com a doutrina dele. E nós precisamos conhecer essa doutrina. Então, essa doutrina é a que Paulo chama de sã doutrina. Se existe uma doutrina que ele classifica como sã, é porque existem doutrinas que são doentias. Né? Então, se existe uma doutrina que é sã, deve existir doutrinas que são doentias. Claro, caso não existisse doutrinas doentias, nós não precisaríamos, nem Paulo precisaria dizer sã doutrina. Bastaria dizer doutrina e ponto. Se a doutrina não se afasta dela mesma, se ela não adoece, então não tem, é uma só, a doutrina. Mas quando Paulo qualifica a doutrina como uma doutrina sã, ele está dizendo que pode existir doutrina que não é sã. É isso? Então nós estamos caminhando por aí. E Paulo fala sobre isso. Nós vamos chegar lá no texto para que nós possamos entender o que ele está falando. Né? Então vamos caminhar. Estou passando aqui, acho que dá para ler, não é isso? Pequenininho ali, mas acho que dá para ler. Então, a Bíblia e a sã doutrina, começando aqui falando com os tópicos, né? A sã doutrina a partir de Adão e Eva. Bom, falando de Bíblia e a sã doutrina, é onde nós encontramos, na verdade, essa sã doutrina. Ou seja, e ela é uma doutrina que vem, na verdade, desde o início para nós. Desde o momento em que Deus criou o ser humano, a sã doutrina já existia para esse ser humano. Desde que Deus criou Adão e Eva, já existia uma doutrina para Adão e Eva seguir. E Adão e Eva, na verdade, pecaram porque se afastaram da sã doutrina. Bom, a doutrina para Adão e Eva era muito simples, vamos dizer assim. Deus coloca um casal, depois que ele depois que ele forma aquele casal, coloca no jardim e ele vai dar ordens, ele vai dar uma doutrina para aquele casal. Ele vai dizer: cresçam, multipliquem, povoem a terra, dominem sobre a terra. E mais tarde Deus coloca lá 2 árvores naquele jardim e diz: olha, de tudo que tem nesse jardim vocês podem comer.
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Doutrina. Eles deveriam seguir a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, aquilo que Deus, na verdade, mandou que eles fizessem. Doutrina para ser obedecida. Doutrina, na verdade, é um conjunto, vamos dizer aí, tem aqui pessoas que podem ser aqui advogado, por exemplo, não é isso? Quem é da área de advocacia, alguém? Então, é como se fosse uma lei que eu preciso obedecer. Uma doutrina, nós doutrinamos nossos filhos, doutrinamos, enfim. E aquilo ali é para ser obedecido, conjunto de regras para ser obedecido. E Deus deu essas regras para Adão e Eva. Então a doutrina não nasce no Novo Testamento. A doutrina nasce, na verdade, no momento em que Deus cria todas as coisas e, sobretudo, no momento em que Ele cria o ser humano. E esse ser humano deve andar de acordo com a doutrina dele. Tudo deu errado quando esse ser humano, ou o casal, por isso, de seres humanos, Adão e Eva, afastaram-se da doutrina. Deu tudo errado. E o que eles fizeram? Eles saíram da doutrina de Deus e foram para a doutrina do diabo. Foi por isso que deu errado. Porque o diabo também tem uma outra doutrina. Ele chega para Eva e diz: olha, o que foi mesmo que Deus disse? Qual é a doutrina que Deus mandou? Qual é a doutrina com que você foi doutrinada, Eva? E ela fala: Deus disse que eu posso comer de tudo desse jardim, mas eu não posso comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo vai dizer: mas eu tenho uma outra doutrina, não é bem assim. Não é bem assim que vai acontecer. Deus doutrinou você desse jeito porque Ele sabe que no dia que você comer daquele fruto, você vai ser igual a Ele. É uma outra doutrina. E é uma doutrina muito sutil. Ou seja, nessa sutileza, o diabo está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus enganou Adão e Eva. Mas Eva, talvez na sua simplicidade, naquele momento, talvez ela não tivesse estudado um pouquinho de teologia para entender que Deus não mente. Talvez ela não conhecesse Deus mais intimamente para saber que Deus não mentiria jamais. E assim ela não aceitaria, na verdade, aquela doutrina do diabo. Mas tem doutrina de demônios. A Bíblia diz que tem doutrina de demônios, não é isso? Ok, pessoal? Está tudo bem? A gente pode seguir, a gente vai entendendo. Ou seja, a profundidade desse assunto que nós estamos trabalhando, quando eu me afasto da doutrina de Deus, eu preciso de uma outra doutrina. Eu acredito que o pastor Gerson é bom de filosofia, não é isso? Então, eu tive que fazer um trabalho sobre uma declaração de um filósofo que é muito conhecido, que é Nietzsche. E de repente, o que eu sabia de Nietzsche é que um dia Nietzsche disse que Deus tinha morrido. Deus morreu, é uma frase dele, né? Mas não é uma frase dele, é uma frase de um louco. No livro que ele escreve a respeito disso, um louco saiu dizendo: Deus morreu, Deus está morto, e quem matou Deus foram vocês. Ele apontou para os cristãos. Quem matou Deus, ele apontou para aquelas igrejas vazias, enormes, lá na Europa, e disse: vocês mataram Deus. Na verdade, quando ele diz que Deus estava morto, ele não quer dizer, na verdade, que Deus pode morrer. Ele diz que nós podemos matar Deus dentro de nós. Mas isso é impossível. Como é que eu posso matar Deus dentro de mim? Bom, Paulo fala sobre isso. Ele diz que eu posso apagar o Espírito Santo. Não é isso? Se eu apago o Espírito Santo, aí Nietzsche vai um pouco mais além. E ele diz: bom, já que Deus morreu, então agora, na verdade, aquela doutrina de Deus para nós já não é válida. Ela não serviu. E aí vem outra crítica, né? Que é uma crítica que a gente pode pensar nesse tema e olhar para essa crítica, né, dele. Olha, uma vez que, na verdade, aquilo que Deus entregou não foi suficiente para evitar a guerra, para evitar a pobreza, para evitar a exploração de um do outro, que era exatamente o tempo que eu estava vivendo e porque não é também o tempo que nós estamos vivendo. Já que a doutrina de Deus não serviu para construir um mundo melhor, nós precisamos de uma nova doutrina. Aí ele constrói, na verdade, a figura de um super-homem. Aquele homem que vai trazer uma doutrina que conserta o mundo.
uma doutrina que evita as guerras, uma doutrina que não tem mais a exploração do ser humano, enfim, é uma outra doutrina. Mas será que essa outra doutrina que vai substituir a doutrina de Deus no mundo vai consertar as coisas? Então, existem situações em que nós precisamos muito, eu coloquei aqui, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Existem muitas críticas a respeito de teologia. A teologia, na verdade, para alguns, acaba afastando a pessoa de Deus, porque os teólogos começam a pensar demais e começam a trazer teorias. A teologia pura, aquela teologia que é necessária, é um pouco mais do que tudo isso que se diz, né? Eu coloco aqui uma definição, que é uma reflexão minha mesmo, né? Uma reflexão, o que é a teologia? É uma reflexão sobre Deus, a partir da sua revelação e do seu relacionamento com o universo que ele criou. Ou seja, teologia é um estudo sobre Deus a partir dele mesmo, a partir da revelação que ele lhe deu. Então a teologia não vai além da revelação, ela precisa se ater à revelação. E aí, compreender Deus nesse relacionamento com o universo que ele criou. Porque é muito fácil, às vezes, a gente escorregar, né? Quer dizer, a gente prega uma coisa, diz que Deus realmente é um ser absoluto, perfeito, mas às vezes nas palavras nós acabamos nos confundindo. Eu estava ouvindo uma pastora fazendo um casamento, ela estava fazendo, seria um casamento, e ela é uma pastora excelente, ou seja, tem uma mensagem excelente, mas ela abre aquela cerimônia do casamento, aí vocês vão questionar, ok? Ela abre aquela cerimônia do casamento com uma expressão, ela diz, olha, a família foi o projeto mais importante que Deus criou. E aí, teologicamente, a família é o projeto mais importante que Deus criou? Não tem outro mais importante? Aí a gente pensa, o que seria da família sem Cristo? O que seria da família sem salvação? Então tem um projeto mais importante do que a família, que é o projeto da salvação. São essas questões que nós, às vezes, precisamos pensar a respeito delas. Precisamos, na verdade, peraí, o que eu estou falando? E antes de eu falar, e às vezes as mensagens são muito rápidas, né? Mas antes de eu falar, eu tenho, na verdade, dar uma rebobinada e pensar, peraí, é conhecer Deus, é saber quem Deus é, e é saber, na verdade, como Deus interage com tudo aquilo que Ele criou. Ou seja, como Deus interage com toda a sua criação. A teologia nos ajuda quando ela é feita dessa forma. Agora, quando ela vira especulação, ela atrapalha bastante. Mas, olhando então para a teologia e a sã doutrina, nós podemos entender, compreender a importância da sã doutrina, porque ela parte de Deus, ela fala da essência de Deus. Deus não aceita, por exemplo, que nós cultuemos um outro Deus além dele. E a gente vai ver algumas coisas interessantes a respeito disso aqui. Deus não quer que nós cultuemos um outro Deus além dele. Bom, Deus quer ser exclusivo. Deus não aceita outro que eu cultue além dele. Ele diz, olha, não dá. Porque você vai, na verdade, amar mais a um do que o outro. Vai obedecer mais a um do que o outro. Então, não tem isso. Não é isso? Ou sou eu ou o outro. Mas não dá para ter dois deuses, eu e o outro, não é isso? Seria Deus, na verdade, um ser egoísta? Por que Deus faz uma declaração dessa? Eu estou falando de doutrina. Quando Deus diz, olha, não terás outros deuses diante de mim, Ele está me doutrinando. Ele não quer que eu tenha um outro Deus. Mas por que Deus não quer que eu tenha outro Deus? Ele é um Deus egocêntrico? Claro que não, mas aí vem a resposta, né? Por que Deus não quer que eu tenha outro Deus? Você sabe? É porque não existe outro. Entenderam? Não tem outro Deus, só tem um. Ele é o único. Não é porque
aquele egocêntrico. É porque você vai, na verdade, adorar a um outro Deus que não é Deus, porque não existe outro Deus. Então, as respostas existem, mas a gente precisa cavar um pouco. Porque senão a gente começa, na verdade, a olhar para Deus de diversas maneiras. Um Deus egocêntrico, um Deus egoísta, um Deus que não divide, na verdade, a mim com ninguém. Não é isso que ele quer. Ele está dizendo, olha, você vai perder tempo. Se você tentar adorar outro, você vai perder tempo, porque não tem outro. Eu sou único. E ponto. Isso é crer ou não crer. Ele é único. Então, essas questões são trabalhadas para que nós possamos entender que a doutrina de Deus, a sã doutrina, foi dada por Deus. E se foi dada por Deus, não tem uma outra doutrina que seja melhor do que a doutrina que Deus me deu. Por quê? Porque se tem uma outra doutrina que foi dada por uma outra pessoa e que é melhor do que a doutrina que Deus me deu, então aquela outra pessoa é melhor do que Deus, é mais perfeita do que Deus. Por isso, é a sã doutrina única. Não tem uma outra sã doutrina para competir com a sã doutrina. Por isso ela foi qualificada, não é isso? Ou seja, é uma sã doutrina. Bom, ainda vamos lá, já começamos aqui falando sobre isso, que é o nosso tema 1, a sã doutrina bíblica. Então, aqui já está qualificado, ele é sã e é bíblica, né? Então, é a sã doutrina bíblica e a humanidade, o espírito humano nos últimos dias. Ok? Então, como a humanidade se relaciona com a sã doutrina bíblica? E eu não sei se existe uma sã doutrina que não seja bíblica, não é isso? Mas tudo bem, vamos lá. A sã doutrina bíblica, como é que a sociedade humana se relaciona com essa sã doutrina bíblica? Não tem como nós, na verdade, dizermos, olha, a sociedade humana é uma sociedade que obedece à sã doutrina bíblica, porque não é. Nós somos uma sociedade dividida em diversas doutrinas. E o único grupamento, o único povo dentro dessa sociedade que diz obedecer essa doutrina é o povo de Deus, é a igreja. São os evangélicos, são os cristãos. Mas será que somos? Pois bem, caminhando então para nós descobrirmos um pouco mais a respeito disso, né? Já coloquei aqui, eu estou repetindo sempre esse conceito aqui da teologia para nós não nos esquecermos dele. Então, na sequência, essa sequência que parece que está querendo ler, não está fixando. Opa, foi. É um texto bíblico. Eu espero que seja o primeiro. Marcos 1, 24, para nós caminharmos aí. Eu vou ler ali com os irmãos. Marcos 1, 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Quem é que está falando com Jesus Cristo ali? Sabemos, se nós pegarmos o texto anterior, sabemos na verdade que são os demônios que estão possuindo uma pessoa. E esses demônios estão questionando Jesus Cristo, não é isso? Ou seja, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Bom, mas se eles sabem que Jesus é o Santo de Deus, por que é que não obedecem à doutrina de Jesus? Né? Por que não obedecem à doutrina de Cristo? Porque eles têm a própria doutrina deles. O diabo se rebelou contra Deus no céu porque não aceitou a doutrina de Deus. Ele queria, na verdade, imprimir no céu a sua própria doutrina e foi expulso de lá. Como ele não conseguiu fazer isso lá, então ele faz aqui, ele tenta fazer aqui, não é isso? Doutrinar a sociedade humana desta forma. Mas continuando, né? Então, escrito em aliás, Jesus falando, cala-te, sai desse homem. Então, escrito em agitando-o violentamente e bradando com alta voz, saiu dele. E todos se admiraram, ou seja, se admiraram daquele feito surpreendente
E ainda disseram, né? Todos se admiraram e a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? O que é isso? Uma nova doutrina? Uma doutrina tão forte, tão poderosa, que é capaz de suplantar, que é capaz de dar ordem a demônios e os demônios saírem? Eles ficaram surpresos, porque até então eles não tinham tido contato com uma doutrina tão forte, tão poderosa, que fosse capaz, na verdade, de liberar um poder tal, maior do que aquele poder que dominava aquele homem. E eles ficam curiosos: que doutrina é essa? É uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem? Essa é a sã doutrina, é a doutrina de Cristo, e que nós conhecemos muito bem. Não é verdade? Eu acho. Se não, precisamos conhecer. Mas por falar em doutrina, e apenas para a gente adiantar um pouco, mas eu não vou ainda entrar nesse assunto, essa questão hoje de libertar uma pessoa de demônios, dependendo do lugar onde vamos libertar essa pessoa, suponhamos que você esteja dentro do metrô, alguém fica endemoniado, e você vai expulsar esse demônio da pessoa que está endemoniada no metrô, você pode ser preso. Dependendo do demônio que está ali, se esse demônio tem um nome, alguma coisa parecida, e ele se apresenta com o nome, como uma entidade que é cultuada no Brasil, você pode estar preso. Intolerância religiosa. Ok? As coisas mudaram bastante. Eu me lembro que quando eu comecei, ainda seminarista, numa igreja batista, onde eu fui ordenado pastor, nós éramos chamados, quando havia cultos, e esses cultos eram evangelísticos, e pessoas se convertiam, pessoas que tinham, na verdade, altares dentro de casa, altares mesmo, né? Nos chamavam: e agora, o que eu faço com isso? Eu tenho uma outra doutrina, ainda que não conhecesse a doutrina a fundo, mas agora eu tenho uma outra doutrina, o que eu faço com aquilo? E nós falávamos: se você quiser se livrar, nós podemos fazer isso, nós podemos dar um jeito. Não quero isso mais, eu agora aceitei Jesus como a doutrina de Cristo e eu não quero mais isso na minha casa, tá bom? Então marca um dia, nós vamos lá e vamos tirar tudo. E marcávamos um dia, íamos lá, tirávamos aquilo tudo, levávamos para o lugar, quebrávamos tudo, tacava fogo, acabou. Agora, nunca mais ninguém me chamou para fazer isso. Agora a coisa mudou, e mudou bastante por causa de uma outra doutrina. Então o campo, ou seja, o campo ficou mais aberto, mais livre para o diabo fazer o que ele quer e aonde ele quer. Porque nós somos cerceados com a nossa sã doutrina, e se nós fizermos, podemos, na verdade, ser presos, né? E nós não queremos ser presos, não é isso? Bom, a sã doutrina, e eu acho que está pulando o texto, eu quero voltar aqui isso, né? Essa doutrina que nós vimos agora, que eu acabei de falar aqui com vocês, ela é chamada de didaquê, ou seja, é uma doutrina que é chamada de didaquê. O que ela significa? Esse didaquê está em grego, porque na verdade existe outro texto que a doutrina parece como Torá. Mas vamos lá, o que significa doutrina? Aquilo que é ensinado. Doutrina, ensino a respeito de algo. O ato de ensinar, instrução. Ou seja, essa doutrina que está no texto que nós acabamos de ler, a palavra doutrina que está naquele texto, é essa de daqui, e que tem exatamente os significados aqui traduzidos aqui para nós. Sã doutrina e as doutrinas e os falsos ensinos dos últimos dias. Deixa eu ver se eu quero estar aqui, eu um pouco atrás, para a gente poder buscar aquilo que realmente eu preciso para trazer ainda algum ensino sobre
Ok, achei o texto, então voltando aqui ao texto, né? Muito bem, então vamos, é isso que eu queria, achei. Vou passar aqui devagar, senão por. A sã doutrina e o sincretismo religioso na tradução da Bíblia. Falei aqui, na verdade, desse comportamento da sociedade, falei aqui dessas questões todas. Agora eu quero trazer o assunto direto para algo dentro da própria Bíblia. A Bíblia é uma tradução, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, o Novo Testamento é escrito em grego. E vem os tradutores. E quando eu falo de sincretismo, eu estou falando de uma doutrina que existe há muito tempo. O próprio povo de Israel, quando Deus escolhe esse povo, e já quando Abraão sai da parentela dele, e eu vou pegar a parentela já a partir de Jacó, você percebe, na verdade, que havia uma espécie de sincretismo dentro da família de Jacó. Jacó está fugindo com a sua esposa, com as suas esposas, com os seus filhos, e vem Labão. E quando Labão encontra, enfim, conversam lá, e Labão, ok, mas eu só quero que você me dê os ídolos da minha casa que vocês roubaram. Mas Jacó? Então Jacó tinha, além do Deus que servia, tinha também os ídolos da casa, e por aí vai. Depois que esse povo sai do Egito e vai para a terra prometida, e quando encontra outros povos que cultuam outros deuses, se você ler, na verdade, Juízes, se você ler a 1ª e 2ª Samuel, e com certeza já leu, você vai perceber o quanto, na verdade, o povo de Deus deu um trabalho tremendo a Deus, adorando outros deuses. Ou seja, é um sincretismo dentro do próprio povo de Deus. E esse sincretismo, ou seja, de alguma forma, ele alcança, infelizmente, a própria tradução bíblica. E eu trouxe aqui 2 textos, né? Esse é a sã doutrina e o sincretismo religioso na tradução da Bíblia. Porque se eu não tiver cuidado, eu vou ler o texto, eu vou pregar sobre o texto, eu vou cantar músicas com essa expressão sem saber muito bem o que eu estou falando. Por exemplo, numa versão, eu não sei qual é, mas eu acho que é revista e atualizada ou corrigida, Gênesis 9,14 está assim: e acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris surgirá nelas. Em nenhum texto bíblico que aparece a expressão arco, tem arco-íris. O arco-íris não é a tradução da palavra original do hebraico. E outra coisa, ele aparece inclusive em Gênesis 17:18 também. Não é arco-íris, é arco. Pode ser o arco da aliança, pode ser o arco do Senhor, mas nunca arco-íris. Por que não arco-íris? Quem é íris? Quem é Íris? Íris é uma deusa pagã. Mitologia grega. Ela era mensageira dos deuses. Então o sinal que aparece na terra é da mensageira dos deuses, dando uma mensagem do Deus. Olha como é que nós misturamos. A mensageira do Deus apareceu lá no céu, dando uma mensagem para nós que Deus não permitiria, não acabaria mais o mundo com chuva. Mas que mistura é essa? Eu estou misturando, na verdade, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que fez um pacto com Noé, com a mitologia. E nós cantamos, está tudo bem, não é isso? Não, não está tudo bem. Eu estou falando de um texto bíblico. E se nós não conhecermos,
Agora, um outro texto que é mais complicado, mas que tem uma saída, porque é uma expressão que nós temos em português, embora um tanto arcaica, que ninguém usa mais, mas eu tenho escutado também em mensagens, é o Oxalá. Pois é, não sei se os irmãos estão assustados ou estão olhando para mim. Gênesis 17, 18. Depois disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de ti. Oxalá. Alguém sabe o que é Oxalá? Mas isso é português, tomara, quem dera, ok, é verdade. Mas por que você não traduz exatamente como não com a confusão, na verdade, de Bíblia com cultos afros? A não ser, na verdade, que a gente já aceitou. A não ser, na verdade, que não é mais um problema para nós, Oxalá, porque a Oxalá é a própria representação do Cristo na cultura dos cultos afros. Já aceitamos? Já tudo bem? Não tem mais problema? Se não há mais problema, irmãos, então está tudo bem. Então nós estamos falando da verdade de ecumenismo e acabou. Eles adoram o mesmo Cristo que nós, somos um nome. Só que esse nome, ele já vem lá de trás. Ele não vem, na verdade, de uma tradução recente. Ele vem, na verdade, lá da Idade Média, quando a Igreja Católica, dentro do Império Romano, começa a trazer, na verdade, aquelas diversas imagens dos santos que eles cultuavam e não cultuam para dentro do culto da Igreja Católica Romana. Então, tinham as imagens. Quem foi, na verdade, que descobriu o Brasil foram portugueses, católicos e muito católicos. Trouxeram para cá a companhia dos jesuítas por aí afora. Então, trouxeram o culto deles com eles. E com esse culto trouxeram as imagens. Só que quando Portugal entra aqui com o culto da igreja deles, a Igreja Católica Romana, e as imagens, vem também agora a necessidade que eles disseram de trazer os escravos, trouxeram os escravos. Só que os escravos não vieram de Portugal, vieram da África. E eles tinham o próprio culto deles na África. Quando chegaram aqui, eles foram proibidos de ter o culto deles. Eles foram proibidos de cultuar deuses deles na terra, aqui junto com o Brasil, né? Aqui com os portugueses. O que eles fizeram? Para conseguir cultuar aqui os deuses deles, eles deram os nomes dos deuses deles às imagens da Igreja Católica. Por isso, Jesus Cristo, aquela imagem de Cristo, é o chamado. Ok? Deu para entender? Como a gente misturou tudo, como a coisa ficou misturada. E a gente lê isso aqui, ok? Mas numa simplicidade tranquila, mas para quem não conhece, para quem está no culto e ouviu ler, ouviu na verdade aquilo que ele já ouviu tantas vezes, ou seja, Oxalá, uma entidade dentro de um culto de matriz africana. Então ele olha para a gente e diz: olha, eu não entendi nada, então é a mesma coisa, aqui também adora-se Oxalá, aqui também existe o Oxalá. Então é um cuidado enorme que a gente tem que ter. Sã doutrina é sã doutrina. Vou abrir um espaço aqui para os irmãos perguntarem, é isso mesmo? Os irmãos estão me entendendo aqui? Eu li um texto do Antigo Testamento, agora em 2 Coríntios 11, 1. Se fosse uma questão do hebraico, tradução do hebraico, tudo bem, mas não é. Você vai para o grego e está lá também. 2 Coríntios 11, 1. Oxalá me suportasses um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me mais ainda. O apóstolo Paulo escrevendo. Imagine se o apóstolo Paulo escreveu isso. Claro que não. É uma tradução influenciada, na verdade, ou uma tradução do português, ou uma influência, na verdade, do ecumenismo já existente naquela época, ou do sincretismo religioso, e que nós, despercebidamente, lemos. E ainda que seja uma expressão em português, que já disse, ela não é tão usada hoje, mas deveria ser evitado por nós numa leitura, eu acho.
O que você acha? Está tudo bem? Tudo bem? Ou a gente continua? Deveria ser detectado? Não. Eu acho que o povo está meio assustado comigo. Bom, lá em Isaías 42:1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, e não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. É uma profecia de Isaías a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, é a doutrina de Cristo que vai prevalecer. É isso. Nós teremos, nesse processo que estamos vivendo, nós ainda temos aqui de muitas doutrinas, não é isso? Diversas doutrinas moldando a sociedade do ponto de vista de religião. Mas haverá um dia em que depende se a igreja vai estar aqui ou não vai estar, aí depende muito da visão escatológica de cada um. Mas haverá um dia em que haverá aqui uma só doutrina pela força. E se alguém não se submeter a essa única doutrina que o anticristo vai tentar implantar, ele será perseguido e até morto. A doutrina de Cristo não é uma doutrina que a gente empurra de goela abaixo na pessoa, ou ela é forçada a receber essa doutrina e, se não aceitar, morre. Não, a doutrina de Cristo é uma doutrina que nós pregamos e anunciamos às pessoas, e o Espírito a convence, e se ela for convencida, ela aceita Cristo como seu Salvador. Mas a doutrina do anticristo não. A doutrina do anticristo vai ser imposta. Se eu não tiver a marca dessa doutrina, eu sou perseguido e morro. Não sei se a igreja vai estar por aqui ainda, naquele tempo. Há aqueles que acreditam que a igreja vai embora antes da tribulação, antes que o anticristo apareça, e há aqueles que acreditam que a igreja permanece. Só que essa tribulação, que nós já falamos aqui, um pouco disso, né? Parece que no máximo que ela vai durar são 7 anos, no máximo. Ela começa no início da semana, a última semana ideal, e termina no final, o máximo. Só que o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz: olha, o homem da iniquidade já está no nosso meio. Só existe algo que o impede de se manifestar por completo, mas ele já está doutrinando a sociedade. A doutrina dele já está no nosso meio. Só vai chegar um ponto em que, na verdade, ele toma o poder e acabou. Agora não é mais uma doutrina meio sutil, agora é a minha doutrina e acabou, você segue ou não, ou morre, né? Mas olha, desde quando Paulo escreveu aquelas suas cartas, ele já dizia, já está no nosso meio, e é fácil perceber. E qual é, na verdade, o povo, dentro dessa sociedade, de uma forma global, qual é o povo que guarda a doutrina de Cristo, ou busca guardar a doutrina de Cristo? É a igreja. Então, qual é, na verdade, o olhar do anticristo, que já está no nosso meio com as suas doutrinas? Para onde ele está direcionando o seu olhar e a sua batalha? Para a igreja, que prega uma outra doutrina, que prega a sã doutrina. Por isso, quando a igreja está muito à vontade, quando nós estamos muito à vontade nesse mundo, parece que tem alguma coisa errada. Porque
existe um esforço enorme para perverter a igreja com uma outra doutrina no tempo em que nós estamos. E isso é muito sério. Então, esse tema é um tema que nós precisamos trabalhar muito nele. Não é isso? Para que nós possamos descobrir coisas aqui muito mais preciosas. Bom, vamos lá. Tema 2. A sã doutrina e as doutrinas, os falsos ensinos dos últimos dias. Não consigo passar isso aqui, né? Está pulando toda hora. Eu acho melhor eu pegar o meu computador ali e começar aqui, porque eu não consigo passar, está difícil. Ele pula diversos textos. Eu acho que é por causa do próprio slide. Apóstolo, vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Voltando lá na questão daquele Oxalá, uma vez eu ouvi um estudo que fala que a Bíblia, na verdade o árabe, ele tem uma certa particularidade, uma parentela com o hebraico, né? Então, assim, uma vez eu ouvi um estudo sobre isso, que essa palavra Oxalá, ela vem do árabe Inshallah, que quer dizer se Deus quiser. Será que não tem aí essa correlação também, ou não tem nada a ver? Não, porque os dois idiomas da Bíblia é hebraico e grego. Então, colocar o árabe dentro da tradução da Bíblia não tem sentido. Ou seja, se a palavra tem significado no árabe, ok. Mas a Bíblia não foi escrita em árabe, ela foi escrita em hebraico e grego. Então, nem no hebraico, nem no grego tem essa tradução. Então, já vi isso que o Marco acabou de dizer, pesquisando antes de estar falando aqui, realmente existe. Mas existe, na verdade, esse contraponto. Estamos falando dos textos originais da Bíblia. Até mesmo dentro do próprio arco-íris, estou falando dentro do texto original da Bíblia. Não de uma outra cultura. Nós vamos encontrar o arco-íris em outras culturas, não é isso? Mas dentro do texto bíblico, que é de onde nós tiramos a nossa sã doutrina, não existe. Ok? Apóstolo, Oxalá, em algumas Bíblias, a tradução é tomarem ou quiserem. Sim. E saiu, hoje você não acha mais. Não entendi. Só não. Pode falar mais alto aí para eu poder. Tudo bem? Oxalá, em algumas Bíblias, em algumas versões da Bíblia, a tradução é tomarem ou quiserem. Sim. Isso? Isso. É uma expressão que expressa um desejo. Ela existe em português. Existe na África, né? A tradução África da Bíblia. Ela existe, sim. Ela existe em algumas traduções, em outras não. Tá bom? Eu estou falando exatamente dessa tradução. Não está errado. É uma expressão que existe no português. Agora, a aplicação dela é errada. Ou seja, a aplicação dela, quando eu preciso explicar o que eu estou falando. Porque as pessoas não conhecem isso. As pessoas não sabem disso. E aqueles que estão ouvindo, e certamente alguém que está aí num culto, por exemplo, ele não vai compreender o que eu estou falando. Peraí, Oxalá que eu conheço é uma entidade de um culto de matriz africana. E aqui também tem Oxalá. É isso que eu estou dizendo, é o cuidado que a gente tem que ter. Né? Arco-íris não existe mesmo. Okay? Agora, o Oxalá, existe a expressão em português. Então, não está errado se alguém fala lá, lê o texto e fala Oxalá. É uma expressão de desejo. Acontece que quando nós pregamos, e já que isso causa uma certa confusão por causa daqueles que não conhecem a Bíblia, é preciso que se explique. Exatamente como o irmão acabou de falar. Eu sei, estou usando uma expressão, eu não estou me referindo a uma entidade de cultos, de outros cultos. Estou me referindo a uma expressão em português, ok? E está tudo bem. Ok? Bom, 1 Timóteo 1:8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo,
mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Tudo que está aqui, que Paulo vem falando, 1 Timóteo 1, 8, tudo que ele vem falando, todas essas palavras fortes que ele vem falando, ele vai resumir exatamente como tudo que se opõe à sã doutrina. Então, repetindo aqui, para nós entendermos, sabemos, porém, que a lei é boa. Lei é uma doutrina. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, ou seja, a lei é boa, se eu a utilizo de modo legítimo. Eu posso ser um pastor, conduzindo uma igreja, dizendo na verdade e pregando sobre a sã doutrina, pregando e mostrando na verdade a superioridade da sã doutrina, mas eu mesmo não sigo essa doutrina. Mas eu mesmo, na verdade, me afasto da sã doutrina, eu prego sobre ela, mas eu não a vivo. É exatamente isso que Paulo está dizendo, ou seja, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela utiliza de modo legítimo. Se eu não utilizo de modo legítimo, eu posso até pregar sobre essa doutrina, mas eu mesmo estou falho com relação a essa doutrina. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Ou seja, Deus não tem uma doutrina que alguém, na verdade, promulgou para ele. Alguém deu uma doutrina para que Deus obedecesse. E por que não precisa? Porque ele é perfeito, ele é justo, ele não tem, na verdade, nem de longe sombra de pecado, que é, na verdade, uma qualidade da injustiça. Mas promulga-se lei para quem é transgressor, para quem é rebelde, para quem é irreverente, para quem é pecador, para quem é ímpio, para quem é profano, para quem é parricida, para quem é matricida, para quem é homicida, impuro, sodomita, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então jamais a igreja pode se opor à sã doutrina. Eu não me oponho a essa doutrina simplesmente porque não aceito essa doutrina. Eu me oponho a essa doutrina quando, pior ainda, é quando na verdade eu prego sobre essa doutrina, mas eu não vivo essa doutrina. Então a igreja precisa, o próprio tema, o próprio assunto nos leva a reflexões profundas para esse tema. Um tempo em que a própria igreja que prega a sã doutrina, muitas vezes, na verdade, ela não pratica a sã doutrina. Ou uma liderança que não pratica a sã doutrina. E isso fica bem confuso para uma sociedade. Lá no capítulo ainda, 1 Timóteo 4, 6, expondo estas coisas aos irmãos, Paulo está falando para Timóteo, que ele deve expor essas coisas aos irmãos. Sereis bons ministros de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então Paulo está orientando a Timóteo a manter-se nessa doutrina, porque era uma boa doutrina, e fazer também com que outros se alinhem com essa doutrina. Expondo estas coisas, serás bons ministros de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-se pessoalmente na piedade. Paulo está dizendo aqui ao Timóteo, cuidado, é isso? Mantenha-se na sã doutrina, porque existem outras doutrinas. No verso 7 ele vai dizer, rejeite as fábulas. E fábulas no grego é mitos. E mitos dá origem a uma outra doutrina, a mitológica. Será que o nosso Deus, o Deus revelado na Bíblia, está dentro desse panteão de deuses mitológicos ou não? Como é que Paulo encarou isso? Como é que Paulo viu isso quando chega em Atenas?
isso, com muitas estátuas de muitos deuses. E tem lá, na verdade, apenas uma placa, não tem estátua nenhuma, e que faz uma homenagem a um Deus desconhecido. Não é isso? E Paulo começa a pregar a partir do Deus desconhecido. Olha, eu vejo que vocês, na verdade, são muito religiosos, porque eu vejo que vocês cultuam diversos deuses. Mas também percebo que vocês têm uma placa cujo nome do Deus é o Deus desconhecido. A esse Deus que vocês não conhecem, é sobre ele que eu quero falar. É isso? E ele começa por ali, a mostrar que existe o Deus, que não pode estar ali porque eles não conhecem, não tem uma estátua porque nunca ninguém viu. Não é isso? É o Deus invisível, mas que criou todas as coisas visíveis. Ele prega, alguns ficam interessados, enfim, e querem que ele volte, e por aí vai. É isso, apenas para entendermos que da onde vem a mitologia. A mitologia vem exatamente dessa nossa tentativa de explicar esse universo, de explicar a minha própria vida, de explicar a minha própria existência, a partir, na verdade, de deuses que eu vou inventar, de mitos, de deuses, na verdade, que eu vou imaginar na minha mente, mas Deus da sã doutrina, o Deus que nós servimos, ele não é fruto do meu imaginário, e nem tampouco do imaginário popular. Ele é o Criador de tudo isso. Ele é único. Mas para aí, como é que a gente se apropria disso tudo? É pela fé, não é isso? É mediante a fé. Mas é uma fé. O que é, na verdade, essa fé? Essa fé funciona quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Igreja de Atos dos Apóstolos, percebe que funciona. Mas eu ainda estou olhando para algo que não está distante de mim. Eu estou olhando, na verdade, para alguma coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos, depois nas igrejas que vieram. Mas e quanto a mim? Eu tenho uma experiência de fé com Deus? Não é isso? A minha vivência com Deus é uma experiência de fé, de realmente Deus ter me livrado de alguma coisa, ou ter atendido uma oração, ou ter, na verdade, me revelado algo que realmente eu possa dizer, não, Deus, realmente, esse Deus desconhecido não é desconhecido para mim. Ou será que ele é desconhecido também? Ou será, na verdade, que eu conheço o Deus da Bíblia tão somente porque a Bíblia fala desse Deus, mas não é um Deus conhecido para mim? O que é conhecer? É interessante que o verbo conhecer, na Bíblia, tem um significado muito profundo, um significado muito íntimo. Quando Abraão conheceu Sara, ela engravidou. Quando Isaac foi apresentado a Rebeca, isso? E ele conheceu Rebeca na tenda, ele descobriu que Rebeca era estéril. Conhecer é uma intimidade tão grande que dentro o verbo conhecer na Bíblia é traduzido como essa relação sexual. É um conhecimento íntimo, muito mais profundo do que a gente pensa. Ok, irmãos? Vamos dar uma paradinha assim. Pois bem, vamos dar uma paradinha enquanto a gente refresca um pouco de cabeça, né? E depois a gente volta.